Hoje a gente vai desvendar a verdadeira história por trás de uma invenção que, olha, tá nas nossas mãos, nas nossas casas e que mudou o mundo para sempre. O telefone. Pois é. Ontem a gente falou aqui sobre a invenção da televisão. Hoje o papo é sobre o telefone. E a história da origem dele, olha, é um lembrete fascinante de como as grandes ideias raramente pertencem a uma pessoa só. Se a gente sair perguntando por aí, a resposta vai ser quase unânime: Alexander Graham Bell. Mas, como acontece com muitas grandes invenções, a história real é bem mais complexa, sabe? Cheia de reviravoltas, de controvérsias. Vamos descobrir juntos quem realmente merece esse crédito. E a nossa história não começa com um nome famoso, não. Começa com um inventor italiano que, por muito, muito tempo, foi só uma nota de rodapé nos livros de história. O nome dele? Antonio Meucci. Lá em 1856, bem antes do que a gente imagina, o Meucci criou um aparelho que ele batizou de teletrófono. E a motivação por trás disso não era a fama nem fortuna, não. Era algo muito mais pessoal. Era a necessidade de conversar com a esposa, que sofria de reumatismo e ficava de cama no segundo andar da casa deles. Pura necessidade. E essa linha do tempo aqui mostra uma coisa impressionante. Meucci construiu o aparelho dele em 1856, quase 20 anos antes da famosa patente do Bell. Em 71, ele deu um passo super importante. Registrou um aviso de patente provisória. Parecia que tudo ia dar certo, né? Mas foi aí que a tragédia financeira bateu na porta. Em 1874, para manter aquele aviso de patente valendo, o Meucci precisava pagar uma taxa de renovação. O valor? Apenas US$ 10. Mas, vivendo com muita dificuldade, ele não conseguiu levantar essa pequena quantia. Foram US$ 10 que mudaram o rumo da história. E essa citação aqui do Congresso dos Estados Unidos, que veio mais de um século depois, resume perfeitamente a consequência disso tudo. O fato dele não ter pago US$ 10 simplesmente abriu o caminho para outro inventor pegar a criação para si. A pobreza, de fato, tirou Meucci da corrida. Isso nos leva, assim, ao clímax dessa história toda. Com o Meucci fora do jogo, o palco estava montado por uma das coincidências mais incríveis, ou controversas, da história da tecnologia. Presta atenção nisso. No dia 14 de fevereiro de 1876, acontece algo inacreditável. O advogado de um inventor chamado Elisha Gray foi até o escritório de patentes registrar um aviso, um caveat, para um telefone. E apenas algumas horas depois, no mesmo dia, o advogado de Alexander Graham Bell chegou lá e registrou um pedido de patente completo. A corrida foi uma questão de horas. Menos de um mês depois, o escritório de patentes bateu o martelo. Alexander Graham Bell recebeu a patente de número 174.465, que viria a ser uma das mais valiosas da história. Oficialmente, legalmente, a invenção era dele. E só 3 dias depois de conseguir a patente, em 10 de março de 1876, Bell fez história. Falando no seu transmissor para o assistente, o Thomas Watson, ele disse as famosas palavras: "Sr. Watson, vem aqui. Quero ver o senhor." Foram as primeiras palavras a viajar por um fio elétrico. Um momento que, é claro, consolidou o lugar do Bell nos livros. Mas a história não acaba aí não. A concessão da patente foi o começo de décadas de batalhas na justiça e de um debate que, de certa forma, continua até hoje. Vamos ver o que aconteceu depois. O que aconteceu logo de cara foi um contraste absurdo. O Bell transformou a patente dele no império com a Bell Telephone Company. Já o Meucci, se sentindo traído, processou o Bell, mas ele morreu antes de o caso ser resolvido. E assim, por mais de 100 anos, o mundo inteiro celebrou o Bell como o único inventor, enquanto o Meucci foi praticamente esquecido. Mas a história, né, ela tem um jeito de se corrigir, mesmo que demore. E em 2002, mais de um século depois da morte do Meucci, o debate foi reaberto no palco mais importante dos Estados Unidos. O Congresso americano aprovou a Resolução 269, reconhecendo oficialmente as contribuições de Antonio Meucci. A resolução não chegou a anular a patente do Bell, mas fez justiça à memória do Meucci, afirmando que o trabalho pioneiro dele foi fundamental para o desenvolvimento do telefone. Foi um reconhecimento póstumo, mas, nossa, muito essencial. Essa história toda nos mostra como inovação, o timing certo e até mesmo US$ 10 podem moldar o nosso mundo. Se essa análise te fez pensar, ajude a levar mais histórias como essa para outras pessoas. É fácil. Curta, compartilhe e se inscreva para não perder os próximos capítulos.
E para fechar, uma pergunta que conecta essa história com a vida de todo mundo. Hoje, com essa invenção no nosso bolso, qual é a pessoa que mais nos faz usar o telefone? Deixa a resposta aí nos comentários. A gente se vê na próxima.